Eu quero continuar. Acho que este é um tema, um tema mesmo, uma palavra, uma direção que Deus tem trazido ao meu coração, que diz respeito à maturidade, a crescimento, a sair da infantilidade, a chegarmos à vida adulta, não é? Gente, acho muito legal isso. A Débora, filha da Marta que está aqui, é muito legal, uma preciosa, uma filhinha muito amada esta, e ela está usando, acho que é déficit que fala, não sei o que fala, aqueles negócios dos cabelos pendurados assim, né? E eu falei com ela, não filha, usa mesmo, porque tudo tem sua época, né? E ela tem sido uma voluntária que tem nos abençoado muito no trabalho com as redes, ela é profissional nesta área, e dedica parte do seu dia, do seu tempo para abençoar a igreja. Então, a gente está sempre se vendo. E aí, outro dia eu achei que ela estava assim, mais bonita, com o rosto mais limpo, assim. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa, né? A Débora está mais bonita, assim. Não sei porque, tinha alguma coisa diferente, mas não sou muito de perceber. Aí, daqui a pouco eu olhei, nós fomos tomar um cafezinho lá no escritório, e ela estava assim, aqueles negócios pendurados no cabelo. Aí eu olhei e falei, você viu, pastor, o cabelo cortadinho? Não, mas ela é muito linda já. Ela estava mais bonita ainda. Eu falei, nossa filha, como ficou bonito, bem-vindo à vida adulta, não é? Bem-vindo ao crescimento. Que, gente, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir emocionalmente, intelectualmente, porque tem gente que não viveu as fases mundanas e ímpias. Não estou agora falando nada da Débora, tá, gente? Volta para nós aqui. Tem gente que não viveu, principalmente gente criada na igreja evangélica, ou um católico muito severo. Então tem gente que não viveu as fases da impiedade, da iniquidade, do mundanismo, vamos chamar assim, porque a Bíblia nos relata não sede moldados com o sistema, não sede conformados com este mundo. Então, existe um sistema maligno presente na sociedade e no modelo que nos é, ou que tentam imprimir em nossas vidas. Então, tem gente que não viveu na adolescência algumas coisas e chega na fase adulta, onde já deveríamos ser adultos e agir como tal, e as frustrações e aquilo que não viveram na adolescência, querem viver agora, né? Eu não tenho nada contra piercing, minha filha já teve piercing, eu não tenho nada contra furar a orelha em 77 lugares, né? Você quer dar umas 3 voltas na orelha, furando a orelha toda, as minhas também furam. Então não estou aqui para julgar ninguém, até porque na minha casa elas estão aí furando a orelha, usando piercing, fazendo tatuagem, então eu não tenho problema nenhum com isso. Aliás, cada um faz da vida o que quer. Mas, voltando então para coisas assim, é muito engraçado você ver gente adulta, gente já mais madura, fazendo coisas de adolescente, de criança, sendo infantis. Vamos crescer, pessoal, não é? Tem que crescer. Agora, quando você, por exemplo, casa, você não é mais dono da sua vida no sentido que agora você faz o que você quer. Casou, meu filho, casou, amada, preciosa. Era melhor não ter casado então, agora tem que dar satisfação, agora tem que compartilhar, agora tem que fazer contas, né, juntos. Então, vida adulta, bem-vindo à vida adulta. E nós precisamos crescer, tem que trabalhar, né? Não dá para ficar mais na casa do papai, da mamãe, não dá para ficar mais recebendo mesada, não dá para ficar mais ligando para poder, né, ter as necessidades supridas, não dá para ficar, entre aspas, né, esperando a cesta básica cair do céu, não é? Tem que ir atrás, meu irmão. Vida adulta é vida de responsabilidade, é vida de prestação de contas, é vida de trabalho duro. Enfim, nós precisamos crescer. E este crescimento que deve se dar na nossa vida como um todo
Não é diferente na vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos crescer espiritualmente e deixar de ser meninos. Então, no quesito, por exemplo, do nosso relacionamento com Deus, a gente precisa crescer. Pessoal, tudo bem, quando nós nos convertemos, somos novos convertidos, ainda não conhecemos a palavra, não conhecemos as Escrituras, ainda não nos envolvemos como deveríamos na intimidade da oração, da intercessão, da busca ao nosso Pai Celestial. Ok, você ser ajudado, você ter um parceiro de oração, você ter uma amiga de oração, não que isso depois tenha que cessar ou acabar de forma alguma, mas entenda, quando eu falo de maturidade, de evolução, de você crescer, eu estou dizendo o seguinte, que chega uma hora na nossa vida que nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, o nosso Pai Celestial, e que este tempo seja um tempo de um relacionamento maduro. Olha, quando eu relacionava-me com o meu pai quando criança, eu me lembro que não na minha casa precisamente, mas na casa do meu avô, por exemplo, meu avô paterno, tinha uma varanda onde ele, meu pai, os irmãos, eles ficavam ali, e ali eles conversavam. Então, nós, netos, quando chegávamos lá, nós nem ousávamos atravessar aquela varanda quando eles estavam reunidos ali, porque ali eram só os adultos. Passaram-se os anos, eu cresci, com 18 anos eu já tinha um posto de combustíveis, um posto de gasolina, e a partir disso, então, eu passei a frequentar aquele círculo ali, porque a vida adulta chegou. Aí eu já estava ali discutindo, conversando, ouvindo, aprendendo com a experiência deles, como se negocia, como se conduz um negócio, como que se deve fazer. A vida adulta chegou, você precisa crescer. Chega uma hora, ou tem uma hora, que sim, que os nossos pais, os nossos tutores, eles nos encaminham, eles nos direcionam, eles nos ensinam, eles estão conosco, né? Agora nós estamos ensinando nossas netinhas, os pais já fazem isso, e nós também, como avós, a Aura e eu, já ensinando as nossas duas netinhas a orarem antes das refeições. Então, parou a refeição, vai ter a nossa refeição, a gente vai ali orar. E foi muito interessante que no Dia dos Pais, eu fui a Belo Horizonte para estar com elas, e nós saímos, fomos a um restaurante, e estava aquele movimento, e chegou mais gente e tal, a gente estava ali, e de repente a nossa comida chegou e a comida da Aurinha também chegou. E ela parou para orar, para agradecer, e nós continuamos. De repente ela olha para a mãe dela e diz: vovô, porque o vovô, ela não viu o vovô orando. Teve que parar a nossa refeição para que nós orássemos. Nós estamos ensinando este valor, ou as duas, a Isabela e a Ela. Então, tudo bem, mas por favor, você já pensou chegar na fase adulta, a gente ter que ensinar o outro a responsabilidade que se deve ter quanto à gratidão pelo alimento e pela provisão? Meu irmão, minha irmã, venha para a vida adulta, cresça, meu amado. Coisa de menino a gente faz quando menino, coisa de adolescente quando adolescente. Agora você está na fase adulta, querido, precioso, amada, linda. Cresça, você não é mais menininha, você não é mais adolescente. Cuidado com as roupinhas que você usa, cuidado com os adereços que você usa, cuidado. Cresça, você já está na fase adulta. Como adultos, nós nos relacionamos com o Pai em intimidade com Ele, sabedores da nossa responsabilidade de crescer, crescimento na intimidade com Ele, crescimento espiritual, que não devemos colocar ou passar para outras pessoas, de forma alguma, meu amado. Não, é sua, é minha, é nossa responsabilidade o crescimento na nossa relação com o Pai. Aí tem gente que pensa que vai fazer o quê? Não, agora eu vou na igreja domingo. Aí vai na igreja domingo, participa de uma reunião, do congregar. Ótimo, maravilhoso, não deixeis de congregar, é princípio bíblico, venha congregar, vamos orar. Fizemos uma guerra espiritual ontem, oramos pelas nossas famílias, abençoamos os nossos lares e vamos continuar fazendo isso, porque isto é o papel da igreja que abençoa a terra, a instituição que Jesus Cristo estabeleceu, e glória a Deus por isso.
Mas, por favor, meu irmão, minha irmã, entenda que o crescimento, que a responsabilidade de crescer é sua, é minha, é individual. Eu não tenho que depender da minha esposa, das minhas filhas, dos meus pais. Eu agora já estou na fase adulta. Então a Bíblia nos ensina claramente que nós devemos crescer. E quando nós crescemos, olha que interessante, gente. Quando nós crescemos, quando nós somos amadurecidos, a nossa vida passa a ser uma vida permeada, ela se mistura, a vida de maturidade, com a palavra de Deus. E aí você começa a viver segundo os princípios da palavra de Deus. E olha que interessante, porque em Romanos capítulo 12, eu citei aqui para você, Paulo nos apresenta alguns fundamentos que são muito interessantes, porque você e eu acredito que você principalmente já sabe, que quando você se envolve com o evangelho, quando eu estou falando de evangelho, eu não estou falando de religião evangélica, eu não estou falando de protestantes, eu estou falando de evangelho, palavra de Deus, as boas novas. E o evangelho, eu ainda vou um pouquinho além. Para mim, ele não está limitado somente a Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam, que transmitem a nós a vida, o tempo de Cristo aqui na terra e tantas outras coisas. Mas as boas novas do evangelho, as boas novas da pregação sobre a salvação. Então a Bíblia, para mim, ela consiste em boas novas. Toda a palavra de Deus traz boas notícias. Então você e eu podemos usufruir de algo maravilhoso, tremendo. Mas, por favor, você e eu precisamos viver. Nós precisamos nos debruçar nas Escrituras. A gente precisa, meu irmão, você e eu, todos os dias parar mesmo e falar, peraí, como está a minha vida? Olha, Paulo diz assim em Romanos 12, rogo-vos, peço, clamo, suplico, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, o vosso corpo. Eu tenho dito isso aqui direto, né? Os chamados cristãos muito espirituais, né? Eles perderam o sentido da salvação plena, perfeita, espírito, alma e corpo. Então Paulo diz assim, eu rogo a vocês, eu suplico, eu peço, que vocês, pelas misericórdias de Deus, por causa da misericórdia dele, por causa do coração bondoso dele para com vocês, vocês apresentem o vosso corpo, vida adulta. É vida que você pega o seu corpo, seu espírito, alma e corpo, e oferece a Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu bato nele. Este corpo aqui com seus instintos terrenos, com sua natureza terrena, humana, eu preciso dominá-lo. Este corpo aqui, ele tem a tendência, a inclinação para o pecado. Então ele precisa ter o domínio, ele precisa ter a autoridade do Espírito e da palavra sobre ele. E aí Paulo diz, pega este corpo aqui, que você tem, e oferece ele a Deus como um sacrifício vivo. Por isso não tem penitência, não tem dor, não tem que arrancar pedaço, não tem que fazer nada com o seu corpo, não é para ele sofrer, não. Sacrifício vivo,
Não adianta tornar-se um mártir e oferecer a sua vida por uma causa. Não, isso aí, se Deus quiser que você faça, fica tranquilo. Mas na sua base e na sua essência ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, porque o Rei dos Reis, que ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, vive em você. Ofereça a Deus um sacrifício com este corpo como santo, porque aquele que é santo, aquele que é o santo dos santos, porque você não é mais pecador, você foi pecador, agora em Cristo Jesus você é santo, você é santa. Eu sei que isso traz um mal-estar para a gente, porque por causa do pecado em que vivemos e porque queremos satisfazer os instintos carnais, quando não regenerados, não nascidos de novo, não livres do pecado, ou quando damos lugar ao diabo, e a gente quer satisfazer, aí a gente fica constrangido de dizer, eu sou santo, eu sou santa. Há um constrangimento. Todo mundo aplaude a gente quando numa pseudo ou hipócrita humildade a gente diz, eu sou um pecador miserável, coitado de mim. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, o que seria de mim? A gente já sabe o que seria de nós. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, estaríamos condenados, fulminados. Mas agora, pela misericórdia e graça de Deus que nos alcançou, nós somos libertados do pecado, feitos novas criaturas, e estamos em Cristo Jesus, já não vivemos para nós mesmos, vivemos para Ele, Cristo Jesus, que por nós ressuscitou, que por nós morreu, que por nós foi crucificado, mas Ele nos libertou. E por causa da liberdade com que Ele nos libertou, nós podemos pegar este corpo aqui, que foi oferecido para o pecado, para a iniquidade, para a impiedade, para a maldade, pegar este corpo aqui, estes membros aqui agora, os mesmos membros que foram usados para a impiedade, para o pecado, para as coisas erradas, malignas, perversas, corruptas, nós podemos pegar este mesmo corpo, estes mesmos olhos, estes mesmos ouvidos, esta mesma boca, nós podemos agora consagrá-los a Deus e oferecê-los a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, isto é maravilhoso, porque nos leva ao crescimento, nos leva a experiências onde nós abrimos mão de nós mesmos, onde nós abrimos mão dos nossos desejos, planos, projetos, sonhos, não que nós não possamos tê-los nem fazê-los, mas nós abrimos mão de tudo para consagrarmos nossa vida a Ele e somente a Ele, para viver para a glória dEle. E assim tudo que vem em nós, sobre nós, tudo que é produzido, tudo que acontece nas nossas vidas, torna-se agora para a glória dEle, porque nós tomamos este corpo e o oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que olha o que diz o apóstolo Paulo. Este é o vosso culto racional, um culto da razão. Interessante isso, não é? Nada mais espiritual do que o racional. Nada mais espiritual do que o racional. Você saber que você, pela sua capacidade de decidir, olha interessante isso, irmãos, é decisão. Eu decido todos os dias, deixa eu dar uma notícia para você, todos os dias, durante o dia, em várias situações, eu decido não pecar. Eu decido oferecer a minha vida em santidade e justiça perante Ele. Eu decido que eu vou oferecer os membros do meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o meu culto. Culto racional é quando você, na sua razão, no seu entendimento, no seu intelecto, diz assim, eu quero servir a Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu desejo, percebe isso ou não? Eu desejo viver para a glória de Deus. Eu vou pegar a minha vida e vou dizer sim para Deus, para a santidade, para a pureza. Eu que decido não receber na minha mente pensamentos impuros.
Eu que decido rejeitar da minha mente todo pensamento que venha tirar a minha paz, ou melhor ainda, eu prefiro esta outra linha de conduta. Tudo que não é de paz, eu já elimino, eu já vou eliminando da minha vida, porque os pensamentos que Deus tem para mim são pensamentos de paz. Se vem alguma coisa na minha vida que me perturba, não pode vir de Deus, então eu tenho que rejeitar. Então, quando eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, sendo este o meu culto racional, eu estou vivendo para a glória de Deus. E esta oferta, e esta devoção, e esta entrega, leva-me a crescer. Porque a Bíblia me ensina que quanto mais eu me ofereço, quanto mais eu busco, mais eu recebo. Isso é na vida, né, gente? Então, aquele que é santo, santifique-se. Aquele que quer viver em intimidade com o Pai, se separe. Tenha tempo para relacionar-se com o Pai. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para jejuar, se você não tem tempo para ler a Bíblia, se você não tem tempo para meditar, meditação, sim, meditação, parar para meditar, para refletir, para digerir, para, né, num sentido aí, mais ou menos assim, do trato digestivo dos bovinos, ruminar. E você precisa parar. É como já a ciência tem provado e comprovado, né, gente? As refeições que nós temos acostumado, temos, infelizmente, olha, gente, vai fazer uma refeição, self-service, é rápido, tem que engolir rápido, mastigar rápido, tem que estar ao celular quando se está à mesa tomando uma refeição, desfrutando de uma... E a Bíblia nos ensina que este momento é momento de comunhão. O partir do pão é um momento de comunhão, de interação, de gratidão, de render graças ao Pai pela salvação e compartilhar e relacionar e ouvir, não é? E nós perdemos isso. E aí a ciência está provando que mastigar rápido, comer rápido, deixar a sua atenção focada em outras coisas paralelas durante a refeição faz mal, inclusive engorda. Quem come, quem mastiga mais vezes, quem come com tranquilidade, quem tem um tempo específico para degustar, para sentir o sabor do alimento, engorda menos, desfruta melhor. E aí vem Deus e diz assim para você e para mim: olha, você precisa se oferecer, você precisa parar para estar comigo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Você precisa degustar, você precisa meditar, você precisa parar e ruminar e lembrar-se, trazer à sua memória a palavra de Deus, trazer ao seu coração as promessas de Deus e descansar pela maturidade da intimidade com o Pai Celestial, que Ele vai suprir. Ele vai prover no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua vida profissional, na sua vida familiar, conjugal, ministerial, em todas as áreas. Ele vai suprir, porque Ele é Pai e Ele deseja oferecer o melhor. Por isso eu queria mais uma vez lembrar a você, se nós queremos ser vencedores, se nós queremos desfrutar de uma vitória constante, eu não estou falando de sucesso à luz, aos olhos do padrão deste mundo. Eu estou falando da vitória que para o cristão, vou deixar muito claro, a sua, a minha, a nossa vitória está em Cristo. Olha, gente, às vezes
O mundo olha para nós e diz assim, um fracassado, uma pessoa que não teve sucesso, não foi para frente, não progrediu, não foi promovido, não prosperou financeiramente, economicamente. Isto aí é a avaliação do mundo. A vitória, o sucesso e a prosperidade que está em Cristo começa com gratidão e contentamento. Começa dizendo, graças te dou, ó Pai, porque não tem me faltado nada, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É verdade que talvez as coisas supérfluas que eu desejo, que eu gostaria de ter, eu não as tenho, mas isto em momento algum, em hipótese alguma, significa fracasso ou insucesso. A nossa vitória está em que a vontade dele se cumpra na nossa vida, em que a vontade dele, os planos dele, os projetos dele estejam sendo estabelecidos na nossa vida. Uma vez que foi ele quem nos escolheu nele antes da fundação do mundo, uma vez que foi ele que em amor nos predestinou, uma vez que foi ele quem nos elegeu, uma vez que foi ele quem nos conquistou, foi ele quem nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus naquela cruz, foi ele quem derramou sobre nós o Espírito Santo prometido, uma vez que Jesus foi ressuscitado, assentou à sua destra e recebeu dele, do nosso Pai Celestial, a promessa do derramar do Espírito Santo. Então, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E quando nós entendemos isto, nós crescemos, nós evoluímos. Por quê? Porque em nós, você e eu, agora recebemos do Pai, nós recebemos dele, entenda isto, nós recebemos dele a provisão no nosso espírito, alma e corpo. Mas é nossa responsabilidade buscar a intimidade com ele. Lembre-se, quando Deus, em Cristo Jesus, te regenerou, te fez nascer de novo, diz a Bíblia que ele nos deu um espírito novo. E neste espírito novo, ele colocou o Espírito Santo. E aquele que se une com o Senhor é o mesmo espírito com ele. O Espírito Santo habita dentro de você, ele mora em você. É a casa dele. Ele anda, ele desfruta, ele usufrui. Ele está em todo lugar, na sua vida, em todos os ambientes da sua história, da sua existência. Ele habita em você. Lembre-se, quando você recebeu o Espírito Santo, sua alma, suas emoções, sua personalidade passaram agora a ser trabalhadas, equilibradas, harmonizadas, dominadas, direcionadas, guardadas pela paz de Deus, que excede toda intelectualidade, todo entendimento, que guarda nossos corações e sentimentos. Quando você recebeu o Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus, o equilíbrio da sua alma, da sua mente, do seu corpo, agora a sua vida, seu corpo físico, você pode oferecê-lo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável e descansar. Descansar por quê? Porque Ele nos comprou, Ele nos regenerou, Ele nos salvou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra de todo mal, Ele é aquele que nos dá o escape no momento da tentação, Ele é aquele que nos conduz em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Tão somente nós precisamos assumir a responsabilidade como adultos, gente madura, crescida, que evoluiu e chegou agora ao alimento sólido. E pode, por isso, oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, a nossa vida, é o nosso culto, é a nossa consciência racional a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor revele a você estas verdades e que você possa se render a Ele, que você possa se entregar a Ele de uma maneira plena, completa e esperar. Porque se Ele começou esta boa, linda, maravilhosa, gloriosa, graciosa obra de salvação, transformação e libertação, com certeza Ele mesmo há
de aperfeiçoar esta linda obra que Ele começou na sua vida até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal nesta segunda-feira, que você tenha uma semana muito, muito abençoada e que em todo tempo você decida viver para a glória de Deus. E nunca se esqueça, nossa vitória está em Cristo.